Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, gente. Isso. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema PL número 67/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2020 no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Vou estar anunciando aqui a mesa, nosso vereador, líder dessa casa, Toniolo. Já aproveito e convido Vossa Excelência para secretariar aqui os trabalhos dessa tarde. Anuncio também o nome do secretário de Finanças, Pedro Sotero. Bruno Mancini, secretário de Planejamento e Gestão da nossa querida cidade de Osasco. Está aqui ao meu lado aqui a nossa amiga Karine, que também é da Secretaria de Comissão Técnica. Anunciar que também presente aqui o Vido, aqui representando o nosso prefeito Rogério Lins. Agradecer a presença de todos os técnicos aqui da Secretaria de Finanças. Agradecer também a presença de todos os vereadores e vereadoras. Agradecer aqui a presença também, eu estou vendo ali uma vez, vereador, sempre vereador, estou vendo ali o vereador Dinei Simão, o vereador Branco, que faz um belíssimo trabalho ali na região da Zona Norte. Eu vi aí também o Zé Carlos Santa Maria, não sei se está por aí, está aí o Zé. Tem um público grande aqui presente e ficamos muito felizes de saber que todos têm o interesse e a importância de saber o que se passa, o que se trata sobre a nossa querida cidade de Osasco. Fazem parte dessa Comissão de Economia e Finanças eu, Cláudio Henrique da Silva, presidente, Antônio Aparecido Toniolo, relator, Valdenir Luiz de França, que é o Unida Pizzaria, membro, Josias Nascimento de Jesus, membro, e o Daniel Matias, que está aqui também, junto com o vereador Batista da comunidade. Solicito ao secretário, nosso amigo Toniolo, que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que todos venham participar dessa audiência. Senhor presidente, encontra-se presente nesta audiência pública o nobre colega vereador Alexandro de Souza Sá, este vereador, que secretaria, a vereadora Ana Paula Rossi, o vereador que assume a presidência da Comissão de Finanças, vereador Cláudio Henrique, Vossa Excelência, o vereador Daniel Matias, que é membro da comissão, o vereador Jefferson Ricardo, o vereador José Rogério Soares dos Santos. Esses são os vereadores presentes até o momento nessa audiência, senhor presidente. Obrigado, vereador Toniolo. Solicito ao senhor secretário que anuncie ficha de presença das demais autoridades e do público aqui presente. E que todos em seus lugares sintam-se como componente desta mesa diretora de trabalho, desta audiência. Senhor presidente, antes de passar a leitura das pessoas presentes, nós temos aqui uma carta, um ofício do senhor presidente, a Comissão de Economia e Finanças. Pela presente informo que, infelizmente, não comparecerei à audiência pública para debater sobre o projeto de lei 67/2019, devido a compromissos pré-agendados. Na oportunidade, apresento votos de pleno respeito e consideração. Vereador Ribamar Antônio da Silva, vereador presidente da Câmara Municipal de Osasco, e adentra ao plenário também o vereador Tinha de Ferreira. Fazer leitura das pessoas presentes. O Dr. Luiz Henrique do Nascimento, secretário adjunto de Planejamento.
Marcelo Risse, assessor técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão. Stephanie Jussara, CEPLAG, chefe de divisão. Givanildo de Souza, coordenador de programas da CEPLAG. Bruna Gaieski, Secretaria de Finanças. Karine Simões de Oliveira, já anunciada, contadora. Giovana Vegas, mídias sociais da Secretaria de Finanças. Ana Clara Citelli, assessora da secretário da CEPLAG. E Jaqueline Rocha dos Santos, diretora do Departamento de Gestão Orçamentário CEPLAG. Essas são as fichas até o presente momento, senhor presidente. Obrigado. Chegando mais duas aqui em tempo. Vereador Branco, já anunciado por Vossa Excelência, secretário adjunto de Esportes, e Sandro Tibi, Osasco Rádio Web, diretor. Obrigado, vereador Toniolo. Solicito Vossa Excelência que proceda a leitura do ofício 57 de 2019. Ofício 57 de 2019 ao excelentíssimo senhor presidente Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informa Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 24 de junho de 2019, às 16 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema Projeto de Lei 67/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2020, no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Assim, solicito, para a realização do evento, a convocação dos funcionários para serviço de coordenação de audiência, recepção, confecção de ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicita ainda que seja enviado ofício, convidando os senhores vereadores, através de e-mail, para a ciência e aos membros da comissão. Atenciosamente, Cláudio Henrique da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigado, vereador Toniolo. Antes do Bruno fazer uma apresentação aqui, quero anunciar também aqui o nome do Poio, que está aqui, muito obrigado. E vamos para uma apresentação agora, né? Então, vamos desfazer a mesa aqui um minutinho. Boa tarde a todos, a todas. É sempre uma honra poder estar aqui, ainda mais com casa cheia. A gente sempre discutindo os principais projetos de autoria do Executivo. Esse mais um projeto de lei de autoria do Executivo que a gente passa a discutir nessa audiência pública. Queria agradecer a todos os presentes, aos nobres vereadores, a nossa equipe da Secretaria de Planejamento e a equipe da Secretaria de Finanças, que também estão aqui para defender esse projeto. Eu fico muito à vontade sempre que eu venho aqui por conta da nossa sempre discussão elegante e próspera para a cidade de Osasco. A gente sempre está, independente das questões partidárias e eleitorais que acontecem, todo mundo está aqui defendendo a cidade de Osasco. Essa é a casa do povo de Osasco. Então, aqui eu me sinto, de fato, discutindo e apresentando com o povo de Osasco, apesar de que a gente já fez uma audiência pública sobre esse mesmo projeto de lei lá na Sala Osasco. Pela primeira vez, a Prefeitura também faz consulta pública online e audiência para esse projeto de lei. Então, eu me sinto muito à vontade
de debater com o povo de Osasco, aqui representado pelos senhores vereadores, esse projeto que determina as diretrizes orçamentárias do ano de 2020. E é interessante discutir a LDO, porque ela é, de fato, o projeto intermediário entre o plano plurianual, que, no médio prazo, destaca todas as prioridades, os grandes objetivos e as estratégias para o governo ao longo dos 4 anos seguintes, né, sempre o segundo ano do governante até o primeiro ano do próximo prefeito. E a LDO faz essa aproximação com a lei orçamentária anual, que é, de fato, a lei que é executada do ponto de vista fiscal e contábil. Então, a gente faz agora a discussão específica da LDO. A LDO tem regulamentos específicos condicionados na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo. E ela, além de ser uma lei, claro, de iniciativa do Poder Executivo, que estabelece quais serão essas diretrizes para o ano de 2020, a gente tem a identificação de quais são as metas e as prioridades, além das metas fiscais e os riscos fiscais que são inerentes à administração financeira e orçamentária do município. Essa lei é compatível com a proposta do plano plurianual, tramita aqui na casa também, né, chegará o processo de ajuste das demais leis orçamentárias que compõem o tripé da nossa estrutura orçamentária, do PPA, LDO e as leis orçamentárias, para que essas leis sempre sejam compatíveis e, de fato, fidedignas àquela ação estatal que está se estabelecendo. Eu brinco que, quando a gente está discutindo orçamento, a gente está discutindo a nossa cidade. E não só o quanto vai ser gasto, mas quem vai ser o responsável pela despesa, em que vai ser esse gasto, mas principalmente, que as pessoas muitas vezes ignoram, é o porquê está se gastando. Então, quando a gente estabelece a estrutura orçamentária, a gente está estabelecendo programas que vão atender a problemas urbanos, né, nas diversas naturezas. E isso está muito identificado, tanto no PPA quanto na LDO e na lei orçamentária. Eu tenho muita confiança no trabalho que toda essa equipe da Prefeitura fez. Não é um trabalho só da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Finanças, é um trabalho que não para. A gente está fazendo a audiência da LDO e já devemos começar as discussões para a elaboração do projeto de lei orçamentária, tão complexo esses projetos orçamentários. Bom, a lei também tem que determinar quais são as alterações na legislação tributária que vão ser promovidas no próximo ano fiscal. E segue os princípios básicos da orçamentação brasileira. A gente faz orçamento por programas. Então, a gente estrutura programas que vão atender a problemas urbanos com objetivos, metas, indicadores que estão identificados em todos esses projetos de lei e seus anexos. Prevê o equilíbrio entre receitas e despesas. Não há despesa prevista sem que haja uma receita para que a cubra. Ela estabelece também alguns critérios e limitações de empenho do ano seguinte, quando houver a iminência dos riscos fiscais e contingências que precisam ser tratadas. A Karine vai complementar essa nossa apresentação, apresentando os principais anexos fiscais, os anexos de metas e riscos fiscais que estão estabelecidos na lei. Trabalha com normas de controle de custos e avaliação dos resultados. Eu reforço mais uma vez, além de averiguar o quanto se gasta, e eu falo tranquilamente, conversando com os responsáveis pelo controle da administração municipal, né, do executivo, os vereadores representam isso no legislativo. Além do que vai ser gasto, é muito importante para que vai ser gasto. Então, quando se avalia uma despesa, muito mais do que o quanto se gastou e onde se gastou, também tem que se avaliar que resultado ela promoveu, e isso está identificado nesse projeto de lei, além das condições para a transferência de recursos, principalmente para o terceiro setor, e os anexos que eu mencionei. Então, a gente está trabalhando na 6ª lei dessa estrutura orçamentária que a gente tem vigente hoje. Foi discutido o PPA, que vai até 2021, no ano de 2017 foi apresentado e reformulado algumas vezes até a estrutura que a gente tem hoje, e as LDOs, tanto de 2018 e de 2019, como as leis orçamentárias de 2018 e 2019 também. Então, essa lei de diretrizes orçamentárias é a nossa 6ª lei desse ciclo orçamentário. Eu relembro que ele foi todo construído a partir de uma sólida discussão com as equipes técnicas das diversas áreas, a partir do programa de governo do prefeito, então, eleito Rogério Lins. Então, isso foi tratado
e transformado em linguagem orçamentária para que aqueles compromissos que estavam estabelecidos lá no programa de governo pudessem ser executados e viabilizados do ponto de vista orçamentário também. Isso é fundamental para que a gente alcance esses objetivos que foram pactuados e aprovados pela população durante o pleito eleitoral. E aí foi se convertido na estrutura de orçamento, no plano plurianual e nas leis que sucedem de diretrizes e orçamentária. Esse processo, né, de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, ele é complexo, ele é detalhado, né, e a gente faz, aqui em Osasco, com muito orgulho dessa nossa equipe, faz com mais detalhe ainda do que seria obrigado a fazer. Né? A gente vai aprofundando com cada secretaria as estruturas em centros de custo até, para que sejam identificados de fato aquilo que vai ser entregue com cada real que é gasto dentro da administração direta, e assim também orientamos a administração indireta. Então, foram feitos os levantamentos preliminares do que estava previsto para ser executado durante o PPA do ano de 2020, reformulado aquilo que foi adiantado, aquilo que ainda não chegou no nível de maturação que a gente esperava, foram discutidas com todas as áreas as prioridades, houve a necessidade de se promover cortes, né, inclusive, antes de chegar aqui, de algumas despesas que não couberam dentro da estrutura de arrecadação que está prevista, e assim foi apresentado o projeto para consulta pública pela primeira vez, e aí eu fico muito orgulhoso de dizer isso aqui, pela primeira vez na história as pessoas puderam participar sem sair de casa. Vir aqui e poder participar dessa audiência é um motivo de muito orgulho para mim poder discutir com todos vocês. Mas a gente proporcionou para que as pessoas pudessem apresentar propostas das suas casas a partir de uma consulta pública que foi considerada e discutida em audiência pública. Presidente, foram mais de 250 participações, sugestões das mais variadas possíveis. Todo o relatório está disponível lá na página da CEPLAG, né, ceplag.osasco.sp.gov.br. Essa discussão foi feita a partir de uma plataforma inovadora de consulta popular, chama participa.osasco.sp.gov.br. A gente tem uma série de consultas públicas em andamento, ainda na área de mobilidade, de meio ambiente, uma série de outras que já se concretizaram. E fizemos audiência pública, né, com a apresentação dessas sugestões, algumas discussões durante a audiência pública, em alguns murais. Quem esteve lá pôde participar, e foi um processo bastante interessante. Então, a gente traz aqui um processo muito mais maduro de discussão e contamos, claro, com a discussão e a contribuição dos nobres vereadores e de quem está aqui nessa audiência para apresentar. Todo o nosso planejamento é estruturado nesses 3 grandes pilares, são as macrodiretrizes, né, que trabalham o orgulho de ser osasquense, o trabalho e o compromisso com o cidadão e Osasco Cidade Renovada, em todas as dimensões das políticas sociais. São 11 eixos temáticos, né, são 38 programas e 139 ações orçamentárias previstas em mais de 1.640 iniciativas. Essas iniciativas representam o resultado final do projeto. É um processo inovador de planejamento e gestão orçamentária que a gente tem no nosso governo. São alguns dos traços, né, dessa nossa legislação, do custeio enxuto, e aí trabalhando sempre a melhoria da qualidade do gasto público, com contratos de prestação de serviços, né, que otimizam os recursos, né, que trabalham com resultado mais do que com insumo, a valorização permanente dos servidores, com políticas sociais descentralizadas, ações articuladas. Esses programas, eles não estão presentes cada um na sua secretaria, existem programas articulados em todas as secretarias, promovendo essa intersetorialidade que vai avançar em mais e melhores políticas públicas. Também um trabalho relevante de cuidado com a cidade, valorização dos trabalhos de zeladoria e infraestrutura da nossa cidade, além, claro, o prefeito vem mencionado enormemente os trabalhos na área de segurança, uma área que foi muito valorizada, principalmente nesses últimos anos. Bom, eu espero que vocês estejam com o oftalmologista de vocês em dia. Ali está separado por eixo temático, não necessariamente por secretaria. As secretarias, elas colaboram entre si em vários eixos. O eixo de zeladoria e infraestrutura, por exemplo, é um eixo que é compartilhado entre várias secretarias, mas ali
a gente tem a visão de cada um dos eixos de 2018 até 2021, com a previsão, né, de gastos na educação, no montante de 752 milhões para a LDO de 2020, na saúde, de 697 milhões, depois, modernização da gestão, transparência e democracia, com toda a estrutura, o aparato de funcionamento da prefeitura, com 508 milhões, e a zeladoria e infraestrutura urbana, 262 milhões, seguido de habitação, com 74.900, acho que inverteu ali, ó. Primeiro, assistência e inclusão social, com 81,5, habitação, depois 74.900, e, na sequência, mobilidade urbana, segurança e ordem urbana, esporte, cultura e lazer, desenvolvimento urbano, econômico, social e do trabalho, meio ambiente e sustentabilidade são, em ordem, os eixos, né, a esses últimos com um volume um pouco menor, complementando toda a expectativa de despesa da prefeitura, né, da administração direta, em R$ 2.621.923.112 reais, desculpa. Essa é a projeção desses dados. A gente pode depois esmiuçar nas perguntas. E aí, a alocação por fontes, expectativas de fontes de arrecadação. Então, recursos próprios ordinários na ordem de 1 bilhão e 100 milhões, e aí os recursos que são vinculados, específicos, aquilo que é carimbado, que não pode ser gasto em nenhuma outra despesa, na área da saúde, educação, assistência social e outros fundos específicos, o fundo, né, de velórios, o fundo de desenvolvimento urbano, o fundo de trânsito e por aí vai. Compondo os mesmos 2 bilhões e 621 milhões que a gente mencionou do ponto de vista da despesa. Os maiores programas, então, dos 38 programas que estão elencados dentro da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente tem 15 que representam mais de 90% de toda a despesa pública, né? Os programas de manutenção da administração e coordenação geral é o maior de todos. Na sequência, né, a ampliação do acesso e melhoria da qualidade das ações de assistência hospitalar e ambulatorial, os encargos especiais, sobretudo a nossa dívida, né, os precatórios, sentenças judiciais que são arcadas, a modernização e manutenção das vias, espaços públicos e próprios municipais, essa estrutura de zeladoria e de cuidado com a cidade, gestão integrada de resíduos sólidos, melhoria do ensino fundamental, melhoria da qualidade do ensino fundamental, melhoria da qualidade do atendimento de urgência e emergência, melhoria e ampliação do sistema viário, ampliação do acesso e melhoria da qualidade da atenção básica, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do ensino infantil, da educação infantil, principalmente vagas em creche, né, e educação infantil, modernização da gestão e administração tributária, muita em parceria com o PIMAT, a partir do PIMAT com o BNDES, segurança alimentar e nutricional, gestão da política habitacional, desenvolvimento urbano integrado e combate à violação de direitos sociais. Esses são os programas que, juntos, representam 93% de todo o gasto previsto para o ano que vem. E aí, algumas dessas ações, né, não vou enumerar todas, mas detalhando quais são as iniciativas que estão privilegiadas dentro desses programas e de outros que estão privilegiadas ali com a nossa despesa. Eu vou passar para a Karine continuar com os quadros de metas fiscais e riscos fiscais e a gente passa para a discussão logo na sequência. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos, os nobres vereadores aqui presentes, o público que nos assiste aqui pessoalmente, pelas mídias sociais também, e toda a equipe técnica da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Finanças. Eu vou apresentar um quadro agora, que é o quadro de metas fiscais. Então, na verdade, tudo isso que o Bruno apresentou, a gente vai resumir nesse coração da LDO, que é lá que eu vou determinar as minhas metas de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Esses quadros, como que a gente monta? É o nosso bel prazer? Não. A gente segue o STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, os técnicos da STN, eles desenvolvem metodologia para que a gente calcule, principalmente, resultado primário, e nominal e dívida.
A nossa receita total, como que a gente baseou para prever essa receita? Na verdade, a gente pega os indicadores, né, de mercado, a gente faz uma comparação com os últimos exercícios e assim por diante. E a despesa também. Aí a gente vai confrontando por fonte de recurso e chega na receita. Essa receita que está aqui no quadro é a receita total da administração direta e indireta. Então, ali tem a receita da FITO e do IPMO. A Câmara não tem receita. E nas suas demais fontes, em todas as suas fontes de recursos. Então, a primeira meta de receita que a gente orçou é de 2.950.674.967. E a receita total ela tem que estar em equilíbrio, porque dispõe na Lei de Responsabilidade Fiscal o equilíbrio entre receita e despesa. Então, a gente está prevendo a receita total e despesa total em equilíbrio, o valor de 2.950.674.967. Essas são as nossas metas de receita e despesa. Aí vamos para a meta de resultado primário. O que é o resultado primário? É o meu esforço orçamentário para que eu consiga pagar a minha dívida e manter o meu custeio, o custeio da máquina pública. Então, essa metodologia, a partir de 2018, a STN ela mudou nos seus manuais, que a gente chama de Manual de Demonstrativo Fiscais, que é MDF. Então, a gente segue e todas as suas atualizações. Então, desde 2018, ela mudou um pouco essa forma de calcular resultado nominal, e ela veio com as novas denominações, né? Então, eles foram desenvolvendo metodologia para acompanhar. Essa metodologia aqui em Osasco, não, ela é no país todo. Ela é a União, os estados e o município. Então, o que ele prevê ali, ó, no resultado, a receita primária? O que é a receita primária? É a minha receita total, que eu previ, menos o incremento, o esforço de fora que venha para aumentar. Então, a receita primária é aquilo que eu tenho poder de arrecadar. O que não computa ali na receita primária? Operações de crédito, alienação de bens, rendimentos de aplicações financeiras. E a despesa primária? É a minha despesa total, menos os meus juros e amortizações da minha dívida. Então, com esse cenário conservador que a gente preveu aqui, a gente está prevendo um déficit primário de 111 milhões. Já prevemos isso em outros exercícios? Já. O município já entrou em déficit primário? Nunca. Porque, assim, principalmente o pagamento da dívida, nós temos dívidas com a União. Se a gente não paga essa dívida, a gente não recebe as transferências. Então, assim, quando a gente está projetando, de acordo com a metodologia, já chegamos a prever um déficit, mas isso nunca ocorreu. Depois, nos quadros acima, a lei também exige que traga esse comparativo de exercícios anteriores, e aí a gente vai poder ver como que foi o nosso resultado primário em outros exercícios. Então, aí a gente já previu receita total, a despesa total e o resultado primário. Aí, a STN ela desenvolveu também, para o cálculo do resultado nominal, duas metodologias, que é acima da linha e abaixo da linha. O acima da linha, ele soma os juros e encargos ativos, que seria uma receita financeira, e os juros e encargos passivos, que seria uma despesa financeira. Nesse cenário do resultado nominal abaixo da linha, porque o resultado nominal ele mede o quê? Ele mede a evolução da nossa dívida. Então, nesse cálculo acima da linha, entende-se que a gente vai diminuir a dívida em 100 milhões. No resultado abaixo da linha, que é basicamente um período atual em relação ao período anterior, é uma outra metodologia, e é a que segue o Tribunal de Contas, que a gente colocou, ela prevê um resultado nominal de 39 milhões. Basicamente, esse aumento da dívida seria pelas operações de crédito que a gente está pretendendo alcançar. Então, aí a gente já tem as 4 metas. Cada termo desse que eu estou dizendo, como é muita coisa, ele está bem detalhado no anexo de metas. Então, o Givanildo, a Stephanie e a Jaqueline, eles detalharam bem, de maneira simplificada, no próprio anexo de metas. Então, acho que o público tem acesso no próprio transparência da Câmara e os vereadores já tiveram acesso aqui também. Então, lá, todos esses termos que eu estou falando, que eu sei que, às vezes, não é a linguagem usual, e aí a pessoa fica um pouco assim, o que é isso? Então, lá tem um pouquinho mais detalhado e de uma forma mais objetiva. Então, aí a gente já previu receita total, despesa total, resultado primário e resultado nominal, que é a evolução da dívida em um período anterior. E a própria dívida em si.
Aí a gente trouxe, a STN, ela vem abrindo mais esse anexo de metas. Então, a gente trouxe exatamente como colocou no anexo, e de acordo com as orientações da STN. Então, ele tem 3 conceitos de dívida. A dívida consolidada pública é a dívida total. A dívida consolidada líquida é a minha dívida total, menos tudo que eu tenho em caixa e o que eu tenho direito a receber. E a minha dívida fiscal líquida, que é a minha dívida total, menos tudo que eu tenho para receber e direito a receber, e menos os meus passivos reconhecidos, que já estão lá contabilizados. Então, minha meta de dívida fiscal líquida para o final de 2020 é de 647 milhões. Essas são as nossas metas. A STN abre ainda um desmembramento, a gente fez jus exatamente ao que está nos manuais da STN, e ele desmembrou aqui também as receitas e despesas primárias geradas de parceria público-privada. Então, a gente não tem receita e somente despesa. Então, as despesas primárias que ele pede para colocar em separado de PPP é 60.239.989. Então, aí foram apresentadas as nossas metas. Ainda dentro do anexo de metas, tem várias exigências. Uma é o comparativo do resultado primário. Então, ele pede o exercício anterior e o outro anterior, os 2 últimos exercícios, né? Então, a gente trouxe o realizado em 2017, o que foi previsto para 2018 e o que a gente realizou em 2018. Isso aqui é uma exigência também que tem que cumprir no anexo de metas. Então, vamos pegar aqui, resultado primário realizado em 2017. Para 2017, a gente previa um déficit também, mas nós tivemos um superávit de 174 milhões. Então, quer dizer que aqui a gente teve dinheiro para pagar a nossa dívida e pagar o nosso custeio e ainda investir. E em 2018, a gente também teve um superávit de 34 milhões. A nossa evolução da dívida, ela fechou 2017, a dívida fiscal líquida, que é aquela livre de todos os haveres e os passivos reconhecidos. 932.614.074. Realizado, né, ao final de 2018, 786.195.858. Isso aqui eu já apresentei também nos anexos de metas, essa diminuição da dívida. E o resultado nominal, que cresceu um pouco a dívida em 2017 e diminuiu 146 milhões em 2018. Essa minha apresentação é um cumprimento legal. Eu estou trazendo os quadros que estão contidos no anexo de metas. Esse é o segundo demonstrativo. Esse é o terceiro demonstrativo. E aqui ele vem mostrando a evolução da receita corrente líquida, da despesa com pessoal e da dívida consolidada líquida. Então, a RCL, em 2017, 1.969. Em 2018, 2.107. A minha despesa de pessoal, praticamente, ela se manteve. 899.239.364 em 2017. Em 2018, ela aumentou 700 mil, praticamente. 899.964, 350. Como a minha RCL aumentou, em percentual, diminuiu o meu percentual. Então, o meu percentual de despesa com pessoal ao final de 2018, 42,71%. Aí, aqui, é a nossa dívida. A dívida também, o denominador é RCL. Essa é a dívida consolidada líquida, que é a minha dívida total, menos tudo que eu tenho em caixa e todos os direitos que eu tenho a receber. Então, ao final de 2017, 1.131.771.652. Em 2018, 973.798.001. Esses números eu já até apresentei aqui em audiências de cumprimento de metas. Mas, como é uma exigência legal do anexo de metas para o próximo exercício, eu tenho que apresentar novamente. Então, em relação à RCL, em 2017, do limite, a gente ficou com 57,48%, o limite é 120%, e em 2018, 46,22%. Em relação a 120, a gente está bem abaixo do limite legal. Esse aqui é um demonstrativo dos 3 últimos exercícios sobre as receitas fiscais, resultado primário, também a exigência, é o quadro em que a gente previu, né? Aqui, resultado primário, acho que aqui já veio os números realizados, e aqui é o que a gente projetou. Né? Só que isso já não está realizando. Como eu já apresentei aqui em 2019, por mais que a gente tenha previsto um déficit, a gente tem superávit primário.
Aqui é uma evolução do patrimônio líquido. Aqui é contabilidade. Aqui é minha receita e minha despesa e resultados acumulados, somando aos outros exercícios. Então, vamos lá. Em 2017, a gente teve um acréscimo do resultado aqui. Em 2018, ele decaiu. Mas o que é isso, Karine? Na verdade, desde 2013, a contabilidade pública ela teve que se adequar às normas internacionais de contabilidade. E, até então, até 2012, tinham planos de contas diferenciados. A visão da contabilidade pública era extremamente orçamentária. Ela não era uma visão patrimonial. E, a partir da adequação às normas internacionais de contabilidade, a gente teve que se voltar para o lado patrimonial. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer na contabilidade ainda. A gente está tentando, ao longo dos anos, acertar bastante coisa. Essas evoluções aqui, basicamente, em 2017, que teve o aumento, foi quando a gente fez a adequação da dívida ativa. A gente tinha vários apontamentos que não estavam sendo contabilizados da forma correta, os cancelamento, baixa, inscrição. E aí a gente fez uma força-tarefa em todas as áreas com o departamento judicial e conseguiu chegar num valor comum ao que estava em sistema, ao que deveria estar em balanço, e aí isso refletiu no balanço. Porque, a partir do momento que a gente passa a reconhecer aquela dívida, ela entra como uma variação aumentativa. Em 2018, a gente fez as adequações do imobilizado. Então, aqui foi um trabalho da divisão judicial da SAGE, que teve uma variação aumentativa, e, em 2018, a variação foi negativa. Por quê? Porque a gente ajustou, depreciou todo o nosso imobilizado, deixando ao valor justo. Eu não sei bem quais os critérios que a Secretaria de Administração utilizou, mas eles fizeram um bom trabalho e regularizou todos os valores dos nossos bens e depreciou. E aí isso deu uma variação negativa, diminutiva, né? Mas, basicamente, é isso que justifica. Primeiro, essa elevação e essa baixa. Aqui é o demonstrativo também exigido dentro do anexo de metas, que é sobre alienação de ativos. O que acontece? A nossa alienação de ativos ela é uma carta na manga. Por quê? Em último caso, se eu não conseguisse, qualquer falha que tiver no meu orçamento, eu não conseguir arrecadar aquilo, houve qualquer mudança no projeto de pagamento do precatório, eu tenho aqui a condição, porque aqui a LDO ela é a diretriz do que eu posso fazer. Não quer dizer que eu vá fazer, mas ela é a diretriz do que eu posso fazer. Então, aqui é uma carta na manga. Se, na pior das hipóteses, a gente não conseguir arrecadar o que previu, mudou a lei do pagamento de alguma dívida nossa, principalmente o precatório, que é a nossa maior dívida, aí a gente pode alienar ativos. Aqui dá para ver o histórico. Praticamente nunca realizou isso, mas a gente deixa como uma carta na manga. Em último caso, a gente pode alienar bens. E aqui dá para ver que nos últimos anos, só 2016, o valor de 722 mil foi revertido para o Fundo de Política Urbana e Habitacional. Então, eles fizeram 5 demonstrativos do anexo de metas. Aí, agora, a gente vai falar do anexo de riscos. Ele também faz parte, ele está contemplado na LRF. Então, aqui a gente vem falar de 2 riscos principais, que é um pouco que eu já adiantei no slide anterior, que é o risco de eu não realizar a minha receita, é o risco de o município, de repente, ter algum problema, ter que fazer alguma outra despesa aumentar e a gente não poder contemplar isso na execução do orçamento. E os riscos da gestão da dívida, né? Como eu disse, a maior dívida é o precatório. Está bem detalhado, a gente não abriu muito aqui no slide, mas vocês vão poder discutir melhor, lendo bem. O pessoal trabalhou bem bacana aqui no anexo de riscos, detalhou. Então, vale uma boa leitura, tanto no anexo de metas quanto no anexo de riscos. E lá está falando todo o processo, como que a gente paga o precatório e os riscos que ocorrem. Então, basicamente, é o risco de mudar a legislação e a gente ter que pagar um valor maior ou ou desembolsar o valor de uma vez só, alguma coisa assim. Então, pode estar bem detalhado no anexo mesmo e cabe uma boa leitura. E aí, eu coloco os riscos. E quais são as providências? Então, essa providência que a gente já vem tomando cuidado nos últimos exercícios é o contingenciamento do orçamento, a negociação com os credores, que está detalhada no anexo de risco, que foi a própria Câmara de Conciliação de Precatórios, utilização da reserva de contingência, que nunca ocorreu,
programa de melhoria da qualidade do gasto público, implantar mesmo uma comissão para a gente trabalhar mais o gasto, a qualidade. Porque, quando eu venho aqui, eu sempre falo, esses são os números apurados, eles podem não refletir os anseios da população. Então, aqui, com essa comissão, com esse grupo, para trabalhar a melhoria da qualidade do gasto, a gente pode direcionar melhor os recursos. Essa resolução 414, que ela trata da incorporação dos ativos da iluminação pública, de repente, num caso de urgência, a gente pode abrir rubricas para utilizar esses ativos e ver a forma de utilizar. As operações de crédito, só não veio aqui a alienação, mas a própria alienação. Então, em último caso, eu vou tentar, se eu não conseguir alcançar minha receita, mudou a lei do precatório, então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar a operação de crédito, eu vou tentar alienar um bem. Bom, é isso. Muito obrigada. Agradecer aqui a presença do nosso presidente desta casa, Ribamar, e também agradecer a presença do nosso amigo Nida Pizzaria, que faz parte, é membro dessa comissão. Ambos os dois estavam atendendo o munícipe nos seus gabinetes, então agradecer, tiraram um minutinho para vir aqui para prestigiar essa audiência. No nome dessa Casa de Lei também, quero agradecer os dois palestrantes, né, o Bruno e a Karine. Muito obrigado. Agradeço a presença dos vereadores e público e a imprensa aqui presente para prestigiar esta audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa querida população da nossa cidade de Osasco. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET e canal 3 da Cabonet Digital, com reprises durante a semana. Consulte os horários em o nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet. www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou com nossos assessores aqui da casa. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Vamos abrir agora uma parte dessa audiência para que os nobres vereadores façam uso da tribuna e façam também as suas perguntas. Os vereadores aí que queiram se inscrever. O primeiro orador vai ser o nosso vereador Tinha de Ferreira, mais conhecido como Severino, né, Tinha? Com todo respeito, né? Quanto tempo eu tenho, presidente? 5 minutos. Puta, melhorou então. Eu ia fazer igual meu presidente, quando a sessão ia pedir para consultar o plenário, para a gente aumentar para 10 minutos, que é o tempo necessário para a gente discutir um orçamento tão importante de uma cidade de quase 3 bi, né, presidente? Isso, a sessão que aumenta, né, presidente? Não vamos entrar nessa discussão, que nesses dias aí foi muito longa. Esse minuto Vossa Excelência já está correndo. Pera um pouquinho, segura aí. O que é isso? Que é isso? A cidade é grande, não pode correr tanto. Ô, presidente, eu tenho uma dúvida aqui. Olha, o orçamento está crescendo a cidade. O nosso Diodésimo aqui,
ele continua o mesmo. Nós temos uma regra na lei, no artigo 29A, que ele é 4,5%. Aqui já teve, nessa casa, pedido de impeachment do prefeito por esse erro da própria Secretaria de Finanças, e tem aí um impeachment correndo no Ministério Público ainda, lá no crime de prefeito, por causa disso. Então, acho que é melhor não correr esse erro, porque aqui continua os mesmos 63 milhões de 2017. Eu acho que tem que ter um ajuste aqui de acordo com o tamanho. Eu não sei como a finança ou o planejamento explica isso aqui, mas acho que tem que ser o valor adequado de acordo com a lei. Não adianta que a gente vir aqui dizer vereadores que querem diminuir números de vereadores para baixar o orçamento. Mas não tem, está na Constituição Federal, gente. 29A é 4,5% do orçamento. O orçamento cresceu, sobe de 10º nosso. Eu acho que aqui não subiu e também não foi ajustado aí. Era bom verificar isso aí. Daqui a pouco entra outro pedido de impeachment contra o prefeito, depois fica todo mundo correndo atrás para tentar resolver. Então, acho que é sair mais um aviso só e uma preocupação também, tá? E o que sobrar de dinheiro, no fim do ano, o senhor devolve. O senhor já vai devolver um monte mesmo, né? Porque diz que o senhor vai devolver mais dinheiro do que o Lindoso devolveu, né? Então, vamos melhorar. Para ser, tem que fazer uma boa administração para isso, presidente. Olha, eu vejo aqui, presidente, o esporte, o Carmona estava aqui hoje na apresentação do Luiz Omar, né? Eu vejo, né, coitadinho do esporte, vai continuar a mesma coisa que está lá, ele matando cachorro a grito, tentando arrumar algum parceiro, porque aqui o orçamento não sai aí dos 33 milhões, pelo menos que eu vi aqui, pelo menos os campos de futebol que licitaram aí, pelo jeito vão pagar, pelo menos está aqui dentro, acredito que seja. E pelo jeito a Bolsa Atleta, que foi a grande evolução dessa cidade, que o prefeito prometeu na campanha dele de prefeito, mas nós já tínhamos criado ela em 2016, e ele estava prometendo que ia criar a Bolsa Atleta. E ela não está sendo privilegiada de novo. Então, não tem como esse esporte, essa cidade, ele ampliar como foi lá na década do governo Lapas. Não vai, porque lá nós chegava a aplicar em torno de 3 milhões na Bolsa Atleta. E aqui, pelo jeito, não vai aplicar nem 800 mil reais, então o esporte não vai para lugar nenhum. Estou vendo que a cidade vai continuar parada, principalmente nessa parte do esporte. E quando aqui, presidente, eu vejo aqui, nessa parte da Secretaria de Habitação, Primeiro que eu estou vendo aqui é onde o único investimento de habitação que vai ter nesse governo vai ser os apartamentos que o Lapas deixou, que é do Miguel Costa, os 960 apartamentos, que, graças a Deus, de tanta besteira que fizeram, acho que agora parece que vão entregar para esses coitados que estão esperando aí. E, pelo que eu vejo aqui na habitação, diminuir o orçamento de 2017 para cá, a revisão do plano diretor parada, não consegue trazer um centavo de fora, então, quer dizer, um governo morto, morreu na baixa habitacional, não vai para lugar nenhum. Quer dizer, para quem tem mais um ano de política, acabou. Se fecha tudo até mês de abril e maio, então, quer dizer, se depender da habitação para poder ganhar uma reeleição, o prefeito já foi embora. E quando se fala aqui, gente, na parte educacional, eu acredito que teve aqui uma receita um pouco maior, eu queria que depois aqui alguém explicasse o porquê desse valor maior, se tem alguma coisa a ver com aqueles 140 milhões que entrou do Bradesco agora. E também na saúde, também, porque ele representa ali uma quantidade maior. Queria se alguém aqui me representasse. E quando fala de saúde, gente, me desculpe, tá? Quando a gente vê aqui a saúde, a gente tem até desespero. Eu vejo aqui que continua mantendo as OS, as grandes empresas, as propinas da cidade de Osasco, onde que sai todo o dinheiro matando o povo. Para quem não sabe, fim de semana acho que morreu 5 velhinhas dentro do Antônio Gigro, tá, gente? Continua matando, e vai continuar matando da forma como essa OS trouxeram para cá, Salto de Pacaembu, que eu não sei o porquê de uma OS dessa. Quando eu vejo aqui 400 e poucos milhões pagando em pessoal, em cargos sociais, gente, já está na hora de criar juízo nessa cidade. A melhor administração desse hospital, o Vido está aqui, ele sabe disso, que ele não como secretário da saúde, mas ele presenciou quando o Celso Gigro foi prefeito. Foi com a municipalização, não foi com o S. A OS já provou que na cidade de Osasco é sinal de propina. Então vamos parar com isso, parar de brincar com a saúde do povo, manter aqui, trazer a municipalização, apresentar 650 médicos efetivos, que até hoje ninguém apresentou, presidente. Foi cobrado o secretário da Saúde aqui, faz um mês ele deixou de dar resposta, até hoje. Acho que ele está com medo de passar em frente da Câmara, depois do vexame que ele passou aqui. Que aquele até ele entregou o prefeito de crime, de exame, que tiraram 500 mil amostras, e só apareceu 300 exames na prestação de conta. Tudo que é crime, ele falou aqui, até crime de cronologia, ele cometeu aqui, o secretário da... Só um minutinho, só, presidente, só para gente terminar aqui, estou no finalzinho. Então, eu vejo aqui, gente, na saúde, atenção básica, desculpa, aonde começa tudo, gente?
Se não tomar cuidado, não atender à atenção básica, a saúde vai para lugar nenhum, presidente. É a prioridade, acho que desse governo, era a saúde. O Vido sabe o que eu estou falando, ele foi secretário lá, ele sabe a dificuldade que tem. Olha, Vido, sinceramente, viu, o povo te malhou muito, viu, mas estou com saudade de você na Secretaria da Saúde, viu? Não fazia tanta besteira como estão fazendo aí, não. As papagaiadas que estão fazendo, que essa semana aqui você vai saber de alguma que você vai cair de costa. Para concluir, vereador. Para concluir. Então, gente, se não tem dinheiro para investir na saúde, com tanto dinheiro, investir errado. Investir em OS ainda, atenção básica, sem investimento nenhum, sem nenhum. É onde pega 70% da população doente dessa cidade, é onde que ela resolve. Nós não temos o governo indo para 3 anos, ele não conseguiu perceber que a atenção básica, que é ali que tem que segurar para não saturar os PS, para não saturar as UPAs, e muito menos o Antônio Gigro, que continua, viu, Vido, lá atendendo só 60 leitos, viu? E nós estamos Obrigado, pagando, vereador. Ó, olha bem, nós estamos pagando 180 leitos, presidente. Já a 3ª vez que eu denuncio nessa tribuna, tá? Gente, não vamos jogar o dinheiro fora. Eu acho que nós estamos com um orçamento aqui de quase 3 bi. 3 bi. O 6º PIB do país. 6ª cidade mais rica, o 2º PIB do Estado. Desculpa. Nós não podemos mais manter aqui uma saúde de 5ª a 6ª categoria. Vamos municipalizar isso, parar de dar dinheiro para a OS. As OS que estão aí estão brincando com a vida do povo. Obrigado, vereador. Tá dando para vocês nos ouvir bem aí atrás, hein? Tá? Tá, obrigado. O próximo orador. Vai, Rogério, tá? Vereador Rogério Santos, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Saudar aqui também o nosso amigo William da Farmácia, que está aqui também participando dessa audiência pública. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, presidente, os membros da mesa, Karine e Bruno que estão aqui. Na verdade, não são... É mais para eu compreender, eu gostaria de algumas explicações. Tem 3 pontos aqui. Primeiro, aquela questão, Karine, do resultado nominal. Eu queria entender melhor, se fosse possível essa explicação. Demonstrativo 3 traz aquela tabela em que me parece haver um crescimento negativo, eu não entendi por quê. Começa em 10 milhões em 2016, em 2018 é positivo, o resultado nominal. Em 2018, 146 milhões. Em 2019, 177 milhões. Eu só queria entender melhor o que é. É mais a título de esclarecimento, para que eu entenda melhor. O segundo é na folha 30, logo na sequência, demonstrativo 6º, nas receitas e despesas previdenciárias do regime próprio da Previdência e Servidores, acabou não sendo falado aqui, mas comparando com a LDO do ano anterior, eu percebi que teve uma mudança, eu não sei como que explica isso, mas existem 2 quadros, da situação financeira, do plano financeiro, e o quadro seguinte, que é da situação financeira do plano previdenciário. Em relação ao anterior, eu estou com ele ali, vocês podem depois pegar também, os quadros aparecem invertidos. Os nomes permanecem o mesmo, mas os quadros aparecem invertidos. Queria entender por que dessa inversão. Se tem um erro aqui ou se foi o anterior que esteve invertido. Então, as tabelas me parecem estar invertidas. E ainda... Bruno. No eixo de modernização da gestão, transparência e democracia, o ano anterior nós tínhamos um valor de 396 milhões e agora são 508 milhões, né? Teve um aumento. Considerando o seguinte, que existem outras áreas
que poderíamos também, e temos necessidade de ser investidos, como se justifica esse aumento de quase 100 milhões para essa área? É mais uma questão de explicar o porquê que o governo entende que, nesse momento, precisa de ampliar nesse percentual ou nesse valor essa questão na modernização da gestão. Transparência, é claro, sempre precisa, e democracia, mas eu gostaria de uma justificativa, se possível, desse aumento. Acho que é importante isso. Bom, era isso. Bem técnico, bem objetivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Rogério Santos. Vereador Batista, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Bruno, secretário Pedro, vereador Toniolo, vereador Cláudio. Esqueci o nome da moça aqui. Karine, desculpa, Karine. Muito bem explanado as suas informações. Ao nosso sempre presidente, Ribamar, o maior presidente da cidade de Osasco, já teve, na minha opinião. É só para Dona Vera aí, ao público presente, tá? Seja bem-vindo aí. Eu fiz questão de falar, tinha aqui referente em cima do que você falou, porque eu fui um dos primeiros vereadores aqui na Câmara de apoiar a questão da transformação das OS, né? Das OS vir administrar a saúde no município, né? Por quê? Porque a gente fez alguns estudos em algumas cidades e funcionou, né? As OS que são sérias, elas têm um trabalho que funciona. Então, o prefeito ele fez a mudança que tinha que ser feito, entendeu? E a gente estamos lutando para que a cidade venha avançar. E o Rogério assim, ele está com muita vontade de mudar mesmo, está com muita atenção, só que assim, existe muita dificuldade, né? A gente sabe que no governo passado tudo se fazia, né? Sem licitação, de qualquer jeito. Hoje não, hoje a realidade é outra. Então, é o momento de a gente unir as forças mesmo com os vereadores, fiscalizar de fato, que nem você fala. A gente está para se falar até amanhã aí com os vereadores, se possível vamos falar com você também, para você poder ir junto com a gente também, para a gente também poder estar fiscalizando junto com você, porque tem muita coisa, que algumas coisas você tem razão, mas tem coisas que não tem, que você não tem, assim, mas assim, você está fazendo o seu papel, né? E está preocupado também, e isso é bom para a cidade, porque acaba ajudando a nossa população. Então, eu acho que o caminho é esse, acho que todos aqui estão pensando no bem-estar do nosso município, e eu ainda acredito que até o final do mandato vai ter algumas mudanças, e o nosso prefeito vai alcançar o seu objetivo aí. Uma boa tarde. Obrigado, vereador Batista. Vereador Toniolo, que está inscrito. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Cláudio da Locadora, presidente da Comissão de Finanças, a quem parabenizo toda a comissão, os colegas vereadores que compõem, vereador Daniel, vereador Ni, este vereador e acho que Josias, vereador Josias. Saudar os demais colegas vereadores que estão presentes, vereador Tinha, vereadora Ana Paula, vereador Rogério, vereador que está presente, fugiu o nome do vereador, Ricardo, e vereador Ni, que está presente aqui, que acabou de chegar, o Ni, que estava numa reunião com o secretário Carmônio lá no bairro. Saudar todos os técnicos de finanças, técnicos da CEPLAG, saudar todos que nos acompanham através da internet e da TV Câmara. Senhor presidente, eu, na verdade, não ia fazer uso, saudar aqui a Karine, saudar o Bruno, saudar o Pedro, nosso amigo Pedro Sotero, e parabenizar pela exposição. Eu acho que a cada dia que passa, as secretarias têm amadurecido mais, é uma apresentação mais consistente. Saudar aqui o Vido também, que chefe de governo do prefeito Rogério Lins,
que cada dia que passa é uma apresentação mais consistente, uma apresentação melhor, que dá mais clareza na atual governo, na intenção, né, nesse balizamento que é a LDO, do que o governo pretende estar apresentando. Quero saudar de modo muito especial aqui o nosso presidente, eleito democraticamente por esta casa, vereador Ribamar, que está acompanhando também humildemente ali atrás, mas é o presidente da casa e está acompanhando essa tão importante audiência pública da LDO. Mas volto aqui ao tema, parabenizando a Secretaria de Finanças, a CEPLAG, e a gente mostra a preocupação que existe dessas secretarias em trazer aqui uma apresentação clara, limpa, enxuta, como está sendo esse governo, a preocupação em apresentar uma coisa que seja importante e até entendível por nós, que somos leigos, não somos técnicos. Saudar aqui o vereador Alex, que acabou, são tantos vereadores aí, ele estaria no meio e eu acabei não ouvindo. Que ele está mais barbudo, então não. Mas dizer, senhor presidente, que essa casa aqui, ela tem se pautado nos últimos anos, vereadores, que com a preocupação de que a cidade cresça, de que nós possamos fazer obras na cidade, possa fazer uma creche a mais, um posto de saúde a mais, um hospital a mais. A preocupação não é trazer mais recurso para esta casa, até porque a Constituição Federal ela diz o seguinte, que é obrigatório o repasse do 10º até 4,5%. Até 4,5%. Nós não podemos repassar 4,6% do orçamento. Não pode. Mas pode ser 3%, pode ser 2%. Você imagina cidades que não têm condições, que cidades mais pobres, que obrigue o prefeito a passar 4,5%. Ele não trabalha, fica difícil. Então, nem todas as prefeituras repassam o 10º de 4,5% às câmaras municipais. Até porque essa casa não está preocupada com isso. Se ela estivesse preocupada, a presidência anterior do vereador Lindoso, a presidência atual do vereador Ribamar, já teria entrado em contato com as secretarias e visto isso. Até porque nós podemos fazer lá na frente uma solicitação, se isso não for o dinheiro, o recurso não for suficiente para esse pagamento, ele pode pedir uma suplementação, tá certo? Ele pode fazer essa suplementação. Agora, não é também justo que a gente peça, por ganância, mandar mais recursos para a Câmara e esse dinheiro não ser aplicado, não ser usado. Então, é preferível que ele fique na Prefeitura e seja utilizado numa construção de um posto de saúde, de uma creche ou de uma unidade para a população. Então, como foi bem colocado aqui pelos colegas vereadores, temos problema na saúde? Temos. A gente entende isso. E de como isso é um problema, talvez um pouco mais desse recurso que nós poderíamos ter aqui, que é pela lei, tá certo? Mas não é uma vaidade dessa presidência, dessa mesa, então talvez a gente não necessite que esse recurso venha para cá nesse momento. Se for necessário, será feita a suplementação lá na frente. Então, volto a dizer, na Constituição, ele determina que é até 4,5%, não podendo ser nenhum valor a mais, e sim podendo ser a menos. Agradeço, senhor presidente. Obrigado. Não diz que é até 4,5%, diz que é 4,5% na Constituição Federal. E ela diz, enviá-lo o menor em relação à proporção fixada por lei, ele se torna crime. Você me entendeu? Então, 4,5%, é 4,5%. Foi por isso que teve um pedido de impeachment do prefeito nessa casa, por esse erro. Então, vamos corrigir, para a gente também aqui já não ir. Está aqui na Constituição Federal, não estou eu que estou inventando.
Não tem até 4,5%. Ele tem que ser 4,5%. Senão ele entra no crime de prefeito no artigo 201. Entendi. Tá? A mesa aqui vão responder aqui essa segunda pergunta do senhor. Senhor presidente, só para esclarecer, se Vossa Excelência ler o caput desse artigo, o senhor vai verificar que lá diz até 4,5%. Essa casa, senhores vereadores, público que aqui está presente, ao pensamento, inclusive, já nesse mandato agora, nesse ano agora, de devolvermos para ser aplicado no fórum a quantia de 5 milhões. 5 milhões será devolvido à prefeitura para repasse nas obras de construção do fórum. Então, quer dizer, se nós já estamos devolvendo esse recurso agora, eu vejo desnecessário a gente aumentar ainda mais o duodécimo para essa casa. Então, esses 5 milhões deve vir, será repassado para a prefeitura para poder encaminhar a obra do fórum. Obrigado, vereador. Agora, obrigado, vereador Tinha. Vamos às respostas. Esse está certo. Tá bom. Eu vou responder aqui o vereador Rogério. Esse quadro da evolução, eu vi que eu passei ele rapidinho mesmo, eu não me detive nele. Então, o resultado nominal, ele mede a evolução da dívida de um período em relação a um período anterior. Então, aqui, esse número positivo, acho que eu já até falei outras vezes, por exemplo, se eu, aqui no quadrinho, em 2017, ele fechou a dívida em 932 milhões, e em 2016, 933, né? Então, ele mede essa evolução de um exercício ao outro. Se eu tenho um número positivo, quer dizer que ela aumentou. Se é negativo, ela diminuiu. Então, é o único negativo bom que a gente utiliza de resultado nominal. Aqui, ó, 2018, 786 milhões. Em comparação a esses 932, dá esse valor de 146, negativo. Então, diminuiu 146 milhões. Aqui, o final, 2019, 608 milhões, menos os 786. Aí a gente está prevendo um resultado nominal de 177, que é a diminuição da nossa dívida em 177. Aí, o atuarial, na verdade, o do ano passado é que está com o índice errado. E a gente já está até apresentando o título da tabela errado. Desse ano está certo. E a gente já está apresentando aqui algumas adequações, né, dos anexos da LDO de 2019, porque ela tem que ficar igual da LOA. Então, a gente acha que já até o protocolou, vai protocolar aqui já essa alteração. Eu vou respondendo algumas questões só que o vereador Tinha colocou a respeito do investimento, principalmente na área do esporte. Nossos objetivos estratégicos para o esporte são diferentes do que havia sido estabelecido na gestão do ex-prefeito Lapas. O investimento hoje está muito mais centrado nas atividades realizadas no esporte amador e no esporte na geração de qualidade de vida e saúde, né? Tanto que hoje a gente recebeu a notícia recentemente de um ótimo desempenho dos nossos idosos nos jogos regionais. Então, outras modalidades esportivas também estão sendo premiadas, mais de 14 modalidades esportivas foram premiadas. O Branco estava aqui, acabaram de chegar a delegação de campeonatos que participou. É diferente da modalidade Bolsa Atleta, onde havia basicamente a contratação de atletas para representar o município de Osasco. Então, é uma política diferente, que valoriza os atletas que são daqui de Osasco.
Em relação à habitação, a previsão da gente entregar ainda 5.000 unidades habitacionais em diversos empreendimentos que estão em andamento, outros ainda sendo viabilizados. A gente tem em entrega, claro, o Miguel Costa como principal conjunto habitacional, com 960 unidades. Já foram entregues 360 unidades habitacionais e ainda há previsão de pelo menos mais 1.200 unidades em outros projetos espalhados. Lá no Conjunto dos Metalúrgicos, a gente tem um prestes a ser concluído, em parceria com o governo do Estado, e uma série de outras regularizações fundiárias. Então, a política habitacional está garantida e preservada. A respeito do entendimento do que o vereador apresenta em relação ao gasto na saúde, com o modelo de publicização com a S, é um modelo que foi escolhido e que ele é pautado no resultado. Ele é muito mais calcado no resultado do que no insumo. Então, a gente é uma das iniciativas de melhoria da qualidade do gasto. Então, é mais uma iniciativa dessa. Em relação ao que o vereador Rogério colocou, a gente está aperfeiçoando esse modelo de classificação dos eixos estratégicos. E uma série de despesas, elas servem a um conjunto de secretarias. Essas estão sendo identificadas como modernização da gestão, que é o eixo de transversalidade. Então, modernização da gestão, transparência e democracia é o eixo de estrutura meio da prefeitura. Então, a gente tem melhorado a classificação das despesas. Então, por exemplo, as despesas relacionadas à Central de Operações Integradas lá no COI, boa parte delas é classificada como modernização da gestão porque impõe, de fato, tecnologia a serviço da segurança, mobilidade, defesa civil, saúde, educação, todas as áreas. Então, para classificar de forma rateada não seria possível, eu estaria maquiando uma informação. Então, a modernização de gestão é um eixo que ele abarca essa estrutura de meios e estruturas para as demais políticas serem implantadas. Por isso que ele é um eixo muito robusto. Boa parte da folha de pagamento, por exemplo, é classificada como com esse eixo. Então, são as principais contribuições. Veio uma pergunta aqui, aliás, vieram 3 perguntas das pessoas presentes. Eu vou ler a pergunta e aí depois o Pedro, na resposta dele, lê as outras 2 que apareceram. A primeira é do Cláudio Souza, que ele é do gabinete da vereadora Lúcia da Saúde. Ele aponta que no artigo 17, parágrafos 1º e 2º, está extinguindo as emendas parlamentares, instituindo como indicação. Considerando que a emenda é obrigatória e a indicação não, qual que é a razão da alteração? É muito mais uma questão semântica do que contábil orçamentária. Por que a gente faz isso? Porque a emenda, e aí foi até um trabalho em articulação com a Comissão de Economia e Finanças e a assessoria aqui da casa, a emenda ela precisa ser feita no projeto de lei. E nem sempre os vereadores têm maturidade o suficiente daquilo que querem fazer de indicação ou de emenda para destinar aquela despesa de R$200 mil que está fixada para o ano que vem também, assim como desse ano. Então, a gente identificou no projeto de lei orçamentária como indicação para não impor que os vereadores todos apresentem cada um seus projetos ainda no momento de aprovação. É só exclusivamente por isso. Todas as emendas estão sendo executadas. A gente tem um compromisso de executar emendas que perpassaram de um exercício por outro, apesar do orçamento ainda não existir, as secretarias têm absorvido as despesas relacionadas a essas emendas para conseguir executar. Então, não altera em nada o compromisso do governo em executar as emendas parlamentares, ainda que seja em título de indicação. A Fabiana Santos apresenta aqui uma outra pergunta, dizendo: a pendência de 30 milhões da Sabesp deixa de constar em riscos fiscais orçamentários, qual seria a razão de não constar na LDO 2020? A nova LDO de 2019 também já não consta. A gente superou essa questão. Antigamente, até o ano retrasado, a Sabesp inscrevia aquela despesa que a gente mantinha com água como uma dívida que ia sendo constituída, sendo que a gente, no momento da concessão administrativa de 99, a lei que autorizou essa concessão aqui nessa casa vetou qualquer tipo de cobrança da Sabesp
para os órgãos municipais. Ainda assim, a Sabesp mantinha inscrição de dívida de uma série de imóveis públicos. Isso está superado, então já não é mais um risco fiscal, por isso que ele não aparece, né? Um risco superado. Melhor do que um risco que não aparece, é um risco que já é superado. Ainda não é risco, não é mais risco, né? E aí some não precisa aparecer na proposta de lei. Bom, boa tarde. Eu entendo que a questão do duodécimo já foi esclarecida pelo vereador Toniolo. A gente vem executando exatamente o que está aprovado na LOA. O aumento da arrecadação ele se deu por um aumento efetivo da fiscalização do município. A gente tinha uma média de 1.500 autos de infração por ano e hoje a gente está fazendo uma média de 4.000 a 4.500 autos de infração. Então, aumentou-se a fiscalização, consequentemente aumentou a arrecadação. Fora isso, tivemos a chegada de novas empresas no município. A gente conseguiu, além do Mercado Livre, o Grupo Móvel e outros, o Grupo da FIT, e várias outras empresas que também ajudaram a fazer essa arrecadação. Não só a arrecadação crescer, como a geração de empregos. A gente tem o Mercado Livre começou com 1.600 funcionários, já vai para quase 3.000. O Grupo Móvel, que é, entre outras empresas, o iFood, começou com 600, já vai quase para 2.500. Então, assim, além da questão da arrecadação, a gente tem gerado empregos aqui na região. Recebemos aqui também duas perguntas na plateia. Primeiro, do Sandro Tibi, Osasco Rádio Web. Obrigado pela pergunta, Sandro. Segundo informações, a atual gestão licitou a empresa que implantou aproximadamente 2.000 impressoras em departamentos e secretarias. Segundo a publicação no IOM, o valor é de 34 milhões. Quais foram os métodos de pesquisa e onde podemos ter acesso a esses documentos? Com os meios, computadores e digitalização dos documentos, tais impressoras não seriam um gasto necessário? Bom, Sandro, obrigado pela pergunta. Não sei se eu consegui entender tudo, mas o que acontece? A gente tinha um custo na prefeitura estimado com manutenção, toner e papel, algo em torno de 12 a 14 milhões. Esse contrato ele vai fechar esse ano uma média de 8 milhões, ou seja, na verdade, a gente reduziu em 50% o gasto que a gente tinha com impressoras. Como a gente paga por folha impressa, a tendência, conforme for tendo a digitalização, o Osasco Sem Papel, que é um programa do município, é que esse número reduza ainda mais. Então, na verdade, a gente não está com gasto necessário, não. A gente economizou alguns milhões de reais com essa licitação. Essa licitação ela está à disposição, ela pode ser solicitado o acesso aos documentos pelos canais do portal da Transparência, o ESIC, e fica à vontade para analisar, mas e lá tem toda a metodologia da economicidade que ela trouxe para o município. Mas, de cara, já estou te passando esses números, que só esse ano a gente está economizando mais de 4 milhões de reais, até agora. O André Terêncio de Jesus, munícipe, pergunta por que o portal da transparência dessa secretaria não é claro. Desde a audiência da Finanças, que foi cobrada, até agora não foi regularizada essa questão, porque a transparência nessa cidade não é clara. Nós fizemos esse final de semana, André, obrigado pela pergunta, a mudança do sistema nosso de controle e gestão da prefeitura. Então, toda mudança do sistema vai depender de como a gente vai agora, a partir do novo sistema, subir a informação para o portal. Na verdade, o portal da transparência ele é um espelho do nosso sistema orçamentário. Então, a gente tem que, agora, mudou o sistema esse final de semana e a gente vai, a partir de agora, promover as alterações no portal. Acho que eram essas as perguntas, não ficou alguma pendente? Só um complemento. Tá, obrigado. Em relação ao portal da transparência, só um complemento ao que o Pedro falou, a gente vai melhorar muito o nosso portal, mas é notório dizer que a nossa avaliação nos rankings de transparência cresceu absurdamente. A gente tinha nota de avaliação no Ministério Público Federal de 0,2, e não é de 0 a 1, não, era de 0 a 10, né, os dados de 2016. E hoje, a partir de rankings também da Controladoria Geral da União, nossa nota é 8,34. A primeira nota que saiu era 8,14. A gente foi lá brigar porque a gente tinha atendido mais itens e chegou no 8,34. Além das questões contábeis e orçamentárias, que é as que o Pedro mencionou, a gente tem aperfeiçoado o portal da transparência e inúmeras outras iniciativas. Eu vou reforçar aqui o Participa Osasco, que tem
uma série de consultas públicas, informações já disponíveis para a população em vários temas, e o Visão 360, que demonstra a execução de todos os principais projetos que estão consignados aí nas peças orçamentárias, com valores, lugar, localização, fotos atualizadas da evolução dos projetos e das obras. Então, a gente tem aperfeiçoado, e eu tenho a certeza que, desde essa contratação que a gente conseguiu superar recentemente, a gente ainda vai melhorar muito nos aspectos de transparência e de participação. Agradeço aqui aos palestrantes, em nome do nosso presidente Ribamar, agradeço também a participação de todos os vereadores e vereadoras aqui, a imprensa, o público presente, todos nessa grandiosa audiência aqui, o nosso muito obrigado pela presença de todos. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site. Agradeço a sessão das comissões pela organização e realização dessa audiência pública e os assessores dos vereadores que colaboraram para a realização de tal evento, né? Já estamos chegando aí já no final da tarde, né? Então, muito obrigado a todos e um bom final de dia. Obrigado.